Aleluia, Jesus. O robi aquela bassoro lobo robolo. Rabassoro cotorabala. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos já beberam do Espírito aqui nessa noite aqui? Bom adorar a Deus. Quanto mais a gente adora a Deus, mais nós ficamos conectados com a presença do nosso Papai querido. Amém? Eu tenho visto que nesses dias a justiça própria, ela é inimiga da cruz de Cristo. Qualquer justiça própria na minha vida, ela é inimiga da cruz de Cristo. Se existe áreas na sua vida que você não tem reinado com Cristo Jesus, é porque você ainda vive na justiça própria. Por que você está falando isso, pastor? Porque a justiça própria, ela me afasta da cruz de Cristo. E ela me leva para as obras da lei. Deus, ele não precisa da minha justiça própria, e Deus, ele não precisa da sua justiça própria. A única coisa que Deus, ele precisa é da sua fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda obra que Jesus Cristo, ele precisava concluir, ele já fez, ele mesmo, todas as coisas, há mais de 2000 anos atrás. Então tudo aquilo que te afasta da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é justiça sua, e não de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não a minha. Então, toda justiça própria, me afasta daquilo que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Então muito das vezes, muito antes de o Espírito Santo de Deus ele me trazer aqui nessa noite para te falar isso, o Espírito Santo de Deus ele te ensina no seu dia a dia o que é justiça própria. O que é justiça própria, pastor? É quando você tem uma mente e uma alma cheia de argumentos, e você nunca aceita a justiça de Deus na sua vida. Justiça própria é que você se acha melhor do que Jesus, ele já conquistou para você na cruz. Justiça própria é as suas mãos trabalhando e as mãos de Deus encolhidas na sua vida. E Deus, ele não nos chamou para a justiça própria. Deus, ele nos chamou para reinar com seu Filho Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo, ele nos chamou para nós reinarmos com ele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não nos condena no dia a dia, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus ele disse assim: eu vou para o Pai, e eu vou enviar a vocês o condenador. Não, Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Eu estarei com vocês, eu vou enviar a vocês aquele que vai guiar vocês a toda a verdade.
eu vou enviar a vocês o libertador. Então, existe dentro de mim, dentro de você, o libertador. O libertador de nós mesmos. Aquele que quer nos libertar da nossa justiça própria. Você sabe só o que é justiça própria? Você não espera Deus trazer nas suas mãos, você quer ir fazer. Você quer ir conquistar. Mas você vai conquistar o quê, se Jesus já conquistou tudo para você? Você sabe o que vai acontecer? Você vai gerar Ismaéis. Você sabe o que vai acontecer? Você vai gerar a obra da sua carne. Mas a obra do Espírito é gerada pela justiça de Deus na sua vida. Então eu e você, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é a justiça de Deus em você. Você não é a justiça de Deus no pastor. Você não é a justiça de Deus no homem. Você não é a justiça de Deus nos seus estudos. Não, você não é a justiça de Deus na sua força. Mas você é a justiça de Deus nele. É por Ele. É para Ele. São todas as coisas. Ele fez todas as coisas. O Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, diz assim que Jesus, Ele nos concedeu ser filho. Então, nada vem de você, tudo vem dEle. Nem você e eu estamos aqui nessa noite por causa da sua justiça, mas porque o Espírito Santo nos guiou aqui nessa noite. A vida do Espírito é viver nele, é viver na justiça de Deus, é viver na graça de Deus, é viver na bondade de Deus. Ouça só uma coisa, a justiça de Deus em Cristo Jesus, ela nunca vai te bater, pelo contrário, ela vai te salvar. A religião, ela te bate e ela te espanca. Jesus, Ele vem, Ele te salva. Então, existem áreas de nossas vidas que Jesus, Ele quer nos salvar. Não, pastor, mas eu recebi o Senhor Jesus e eu estou salvo. Amém. Mas em todas as áreas da sua vida, você está deixando Deus te salvar? Você tem deixado Deus te salvar em áreas da sua vida? Ou você só deixa Deus te salvar nas finanças? Ou você só deixa Deus te salvar na saúde, mas no casamento você não deixa Deus entrar com salvação? Deixa Deus te salvar em todas as áreas da sua vida. Se rende ao Senhor e deixa Deus te carregar. Deixa Deus te carregar. Sabe o que Jesus, Ele quer te dizer nessa noite? Tanto as 99 ovelhas que estavam salvas, como aquela que estava perdida, você é importante para Ele como aquela que estava perdida. Deixa Jesus, Ele te carregar nos ombros. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho não é o Evangelho de força, não é o Evangelho da obra do Tiago, não. O Evangelho não é da sua obra, o Evangelho é da obra do Espírito, é da obra do Salvador, é da obra do Senhor, é da obra do nosso Redentor. O Evangelho é de Jesus e não é de homem nenhum nessa terra. Então deixa Jesus te salvar de você mesmo, e você vai ver que Jesus é verdadeiro, que a justiça de Deus, ela é presente. Deixa eu te falar, você sabe o que é o poder da justiça de Deus? É a restauração da sua família. Quando você permite a justiça de Deus, ela tocar na sua vida, ela tocar no seu interior, ela encher o seu ser, todas as áreas da sua vida são restauradas, são transformadas. A justiça de Deus em Cristo Jesus, ela é real.
A justiça do homem, ela não vale nada. A justiça do homem você pode dar um chute, você pode jogar fora, porque a justiça do homem não vale para nada, mas a justiça de Deus é poder de Deus para a salvação. Salvação da sua vida, salvação da sua casa, salvação da sua família. Ei, experimente a justiça de Deus em Cristo Jesus, e você verá que nunca mais você será a mesma pessoa. Você será um novo cristão, uma nova pessoa, uma nova criatura. A justiça de Deus, ela é poder de Deus em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas, em cada área de nossa vida. Os seus argumentos não podem te salvar em nenhuma área da sua vida, meu irmão. A sua justiça não pode te salvar em nenhuma área de sua vida. A sua justiça própria não pode salvar essa igreja, não pode salvar essa Goiânia, não pode salvar essa nação. A sua justiça própria não pode salvar a tua família. Só a justiça de Deus em Cristo Jesus pode entrar com salvação. Então o que Deus ele mais quer é que eu e você paramos de andar em nós mesmos. Paramos de andar nos nossos argumentos e andar em Deus. Andar no Espírito é andar em Deus. Andar no Espírito é andar na vontade de Deus. Andar no Espírito é andar na obra da cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ei, Deus ele não te chamou para você andar no que você vai fazer hoje. É para você andar no que Ele já preparou, predestinou para você lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. A justiça de Deus, você não tem nem noção, ela é bem melhor que a sua. Ela é bem melhor que a nossa. A justiça de Deus, ela salva, ela transforma cada área de nossas vidas. Então o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é para você conseguir viver ele. Jesus ele disse, no Evangelho dele, segundo Mateus escreveu, 11:28, vinde a mim, pode vir, qualquer um, que está dentro da igreja, ou que está pregando, ou que não está pregando, ou que está lá no mundo, pode vir qualquer um. O que está lá na religião, pode vir qualquer um, que está cansado, que está sobrecarregado. Aí você sabe o que ele diz? Que o meu diploma, os meus argumentos, a minha justiça própria, o meu curso, o meu falar bonito, o meu pregar bonito, não. Ele diz assim, não nem isso, a minha roupa bonita, nem isso. Ele diz assim, eu vos aliviarei. Você só imagina a simplicidade de Jesus ensinando. Vinde a mim, todos vós, que vocês acham que vocês estão bem, mas vocês estão cansados de si mesmo. Vinde a mim, que eu vou aliviar cada um. Eu vou tirar sobre vós os vossos argumentos, as vossas justiças próprias, e eu vou colocar sobre vós a minha justiça divina. Eu vou colocar sobre vós a minha graça, o meu favor imerecido. E vocês vão ver o que é bom. Vocês vão ver o que é uma nova vida, o que é um cristianismo. Deixa eu ler um versículo aqui com vocês. Em Efésios 2:8. Ouça só o que eu vou te dizer.
Preste atenção. Todas as vezes que você pense em desistir em alguma área da sua vida, você tenha certeza que Deus está esperando você desistir, porque Ele quer dar a sua justiça para você. Todas as vezes que você pensa desistir em alguma área da sua vida, Deus está esperando você desistir mesmo. Ah, mas como isso, pastor? Não, Deus está esperando você se desarmar da sua justiça própria e falar assim: Deus, acabou, cansei mesmo. Aí Deus fala assim: agora eu vou te carregar, agora eu vou te carregar no meu ombro, como aquela ovelha que estava perdida. Então todas as vezes que você pensa em desistir, você sabe que Deus vai falar para você? Era isso que eu estava esperando, você desistir mesmo. E Deus, Ele não te chama de fracassado, quando você desiste. Pelo contrário, Deus, Ele te chama de humilde. Sabe por quê? Humilde diante da presença de Deus, reconhecer que você precisa da justiça dEle, e você já cansou da força do seu braço. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos. Porque pelo favor imerecido de Deus, pela justiça de Deus, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, pelo sangue de Jesus Cristo, vocês são salvos. Agora eu te faço uma pergunta: tem alguma obra minha e sua aqui no meio? Jesus não deixou sobrar nenhum espacinho para nós, para nenhuma obra nossa. Ele diz: pela graça sois salvos. Aí eu te pergunto: quem é a graça em nossas vidas? A graça, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo em nossas vidas, porque Jesus Cristo, Ele é a porta para a vida eterna. Então, por Jesus Cristo sois salvos. Aí olha o que ele diz: mediante a fé. Não é mediante você, não é mediante as suas conquistas, não é mediante a força do seu braço, não é mediante a sua justiça própria, a sua força, a sua velocidade, o seu correr. Não. Olha o que ele diz: não é mediante o seu sacrifício, não, é só mediante a fé que eu dei para cada um, só isso. Você só é salvo mediante a fé em Jesus Cristo, mais nada. O resto, me perdoa, mas pode jogar tudo fora. Talvez você que está aqui nessa noite, você achou que você tinha grandes obras, e aí Jesus, Ele diz: você não é salvo por isso, meu filho. Isso não vale nada. Você só é salvo mediante a fé em mim, acabou. Aí Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Quando alguém vem te dar um presente, você quer pagar pelo presente? Não tem nem como você pagar, porque a pessoa pagou primeiro que você, o presente te deu. Então a humildade é nós receber o presente, receber essa dádiva, receber esse dom. Receba o que Deus, Ele já conquistou para você, meu filho. Receba o que Jesus já realizou, já estabeleceu desde a fundação do mundo para você. Receba. O que você precisa de hoje na sua vida? De paz. Receba a paz de Deus no seu coração. O que você precisa é paz de Deus no seu lar. Receba a paz de Deus no seu lar. O que você precisa é restauração da sua família. Receba a restauração da sua família. O que você precisa, Jesus, Ele te diz: eu estou te dando.
Aí ele diz: não de obras, para que ninguém, é nenhum homem, até nos tempos vindouros, se aparecer alguém, ele está dizendo: ninguém se glorie. Toda a glória do Senhor Jesus. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. O centro da igreja é Jesus Cristo. O centro da sua vida, da sua casa, é Jesus Cristo. Toda a glória é dele. Ele é o centro do Evangelho e o Evangelho é dele. O Evangelho não é nem meu e nem seu. É tremendo porque o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 4, que o homem justificado em Deus, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, independentemente de suas obras. O homem justificado em Cristo Jesus, ele é abençoado por Deus, independentemente de qualquer sacrifício, de qualquer obra. Então a justiça própria nossa nos afasta da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por que você já se perguntou, por que tem homens, por que tem mulheres, pessoas que se achegam no corpo de Cristo e rapidamente elas são abençoadas? Porque elas viram que dela mesma não pode sair nada. Elas precisam receber um novo de Deus. Elas precisam receber as boas novas, que o Evangelho é o quê? Boas notícias, uma nova vida. Então elas reconhecem que elas precisam receber o Evangelho, elas precisam receber o novo de Deus, o novo vinho. Então às vezes essas pessoas não sabem nem falar. Às vezes essas pessoas não têm nem casa, mas elas se achegam no corpo de Cristo e elas recebem a justiça de Deus em Cristo Jesus, e as vidas delas são transformadas. Aí, por quê? Porque ela ora 10 horas por dia? Por quê? Porque ela jejua de segunda, quarta e sexta? Por quê? Porque ela lê 10 horas por dia a palavra de Deus? Por quê? Porque ela fica adorando 10 horas ao Senhor? Não. Não é por obras, meu filho. É pela fé em Jesus Cristo. Mas de maneira alguma nós anulamos as práticas espirituais. Porque as práticas espirituais, ouça bem o que eu vou falar, ela não é obra. Ela é o meu relacionamento com Deus, mais nada. As práticas espirituais, ela é o seu relacionamento com Deus, meu filho. Agora não é porque você adora muito, porque você ora muito. É a fé em Jesus Cristo. Então todos nós mergulhamos nas práticas espirituais, para nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Mas nada disso é maior que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo disse, em Romanos 1,17, se não me falha a memória, que o justo viverá por fé. O justo, aquele que recebeu a justiça de Deus, vai viver por fé. Abraão viveu tudo o que ele viveu, porque foi creditado, foi depositado, foi estabelecido na conta dele. O que? A fé. Abraão é o nosso pai, é fé. Nós andamos nas pisadas de Abraão, nas pisadas de fé. Assim como Abraão andou, nós andamos também nas pisadas de Abraão. Então, Abraão, ele não vivia na lei, ele vivia na graça. Porque a lei ainda, ela não tinha sido estabelecida. Então, a fé fazia Abraão se apropriar da graça, da bondade de Deus.
Então ouça, nós oramos em línguas para construir uma fé, preceito sobre preceito, regra sobre regra, tijolo sobre tijolinho. É para você crer na obra de Jesus Cristo. É para isso, meu filho. Você ora em línguas para você crer em Jesus Cristo, para você crer na sua obra redentora. Não é para você ser o homem mais grande da igreja de fé, de maneira alguma. Por que de maneira alguma, pastor? Porque Jesus ele disse, em uma ocasião, que os seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio, e aí chamaram Jesus de lado. Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Por causa da vossa fé, da pequenez da vossa fé. Mas ele ensina nos versículos abaixo. Mas se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar e vai acontecer. Então ouça, você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que essa fé pode remover, pode estabelecer, pode ganhar uma nação para Jesus. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda é para salvar toda a sua casa e toda a sua família. Por favor, não queira ter grande fé. Não. Deixa eu te explicar uma coisa nessa noite. Aquelas pessoas que acham que tem menos fé são as pessoas que mais creem em Deus. Me mostra na Bíblia, pastor. Vou te falar de uma passagem bíblica. O Evangelho de Jesus diz que o centurião, um homem, que ele tinha homens trabalhando para você, e ele dava ordens a esses homens, e esses homens obedeciam. E ele tinha um criado que estava enfermo, e ele precisava da ajuda de Jesus para aquele rapaz ser curado. E você sabe o que ele diz para Jesus? Eu tenho homens sujeitos a mim também. Eu dou ordens para eles e eles me obedecem. Faz isso, eles fazem. Faz aquilo, eles fazem. Mas basta uma palavra sua, e o meu criado será curado. Aí o que nós aprendemos com esse texto? Humildade. A humildade diante do Senhor Jesus é tudo. Não adianta você querer carregar tudo que você está fazendo de práticas espirituais e querer barganhar com Deus. Ah, mas eu estou orando tantas horas, mas eu estou jejuando todas as horas, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. Reconheça diante do Senhor: Pai, eu preciso da tua justiça, mais nada. Se desarma diante de Deus para você receber a justiça dele. Se desarma dos seus argumentos para você receber a soberania de Deus, o favor imerecido de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Existem áreas da sua vida, diz o Senhor, que não foram restauradas ainda. Sabe por quê? Porque você ainda não abriu a porta para ele entrar. Porque a nossa justiça própria, os nossos argumentos, fecha a porta para o Senhor Jesus na nossa vida. E Jesus, ele quer entrar, e ele quer restaurar, e ele quer se assentar na mesa conosco, e desfrutar conosco do reino dos céus. Então, não existe o homem miraculoso. Não. Existe o homem que decidiu ser humilde diante da presença do Senhor e crer na obra dele na cruz do Calvário. E crer que ele é um homem curado. E crer que ele é um homem sarado. E crer que ele é um homem salvo. E crer que ele é um homem próspero, e crer que o casamento dele é abençoado, e crer que a família dele é abençoada. Eu vou te dizer uma coisa: se você que está dentro da sua casa, no meio da sua família, você não crê
que a sua família é abençoada, ninguém vai crer. Se você não crê que os seus filhos são salvos, ninguém vai crer. Se você não crê que você é próspero, ninguém vai crer por você, meu filho. Se você não crê que há restauração dentro da sua casa, ninguém vai crer por você. Ouça, você é um agente de Deus dentro da sua casa. Você é um agente de Deus dentro da sua família. Você é um agente de Deus dentro da sua parentela. Ei, você é um agente de Deus lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola. Você é a pessoa certa que Deus escolheu para transformar os ambientes, para abençoar os ambientes. Você é a pessoa que Deus escolheu, que carrega uma palavra profética, cheia de glória na sua boca. Então Paulo ele falou em Gálatas: como que vocês podem voltar e se desviar do evangelho verdadeiro, se desviar da graça de Deus, querer voltar aos rudimentos, à escravidão do passado? Como vocês podem querer se submeter à lei de novo, ao jugo da escravidão? Quem foi que vos ensinou esse outro evangelho, que eu não conheço? Porque esse evangelho que eu conheço é de Jesus Cristo, é da graça e do favor de Deus. Aí ele diz, 2 vezes: se vir um anjo do céu, qualquer homem, pode ser alguém, qualquer pessoa, pregar outro evangelho que Jesus estabeleceu, seja amaldiçoado. Aí ele pega o mesmo texto e diz de novo: se vir alguém pregar outro evangelho, a qual não é o verdadeiro, que seja amaldiçoado, seja anátema. Então o evangelho que Jesus ele confiou para mim e para você, é um evangelho suave, é o evangelho leve, é o evangelho de descanso, é o evangelho de paz. Paulo fala, se não me falha a memória, lá em Romanos 5:1, que hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus ele nos reconciliou com o Pai. Então nós temos paz com Deus, é contínuo. Você sabia que todo mundo aqui que está sentado aqui nessa noite tem paz de Deus no coração? Todo mundo aqui, tem paz de Deus no coração. Às vezes pode ser que você não está em sintonia com essa paz, mas se o Espírito de Deus está aí, Ele é o Espírito da paz, e a paz está aí dentro do seu coração. Então Jesus ele te diz nessa noite: se você não dormia, a partir de hoje você vai dormir. Se você tinha insônia, a partir de hoje você vai dormir, porque esse é o meu evangelho, o evangelho de paz. Jesus nessa noite aqui, Ele está substituindo a ansiedade no seu coração, a sua mente inquieta, por paz. Ansiedade, inquietação, uma mente agitada, é falta de sintonia com a paz de Deus, que está dentro de nós. E Deus, Ele nos chamou para reinar nessa paz de Deus, nessa paz do coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. O Evangelho de Jesus, ele é uma realidade espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. Tudo que Jesus ele disse aqui em sua palavra é verídico, é real, é experimentado.
todo mundo testemunhou o que Jesus realizou aqui nessa terra, fisicamente, quando Ele pisou nesse lugar, fisicamente. Todos testemunharam. E Jesus, Ele chamou eu e você para testemunhar dEle. Para testemunhar dEle e dizer: é verdade, isso aconteceu na minha vida, é verdade, isso é real, é verdade. Eu experimentei, isso é verdade. Jesus, Ele é real, não é uma teoria. Ouça, Jesus, Ele não é letra, Jesus, Ele não é papel, Jesus, Ele é manifesto, é verídico, é experimentado. Jesus é o poder de Deus para a salvação em nossas vidas. Então, você deve desacreditar das mentiras do diabo e acreditar em Jesus, e acreditar no Evangelho de Jesus, e acreditar que tudo é possível, o que Ele disse em Sua palavra, e acreditar que tudo é real, tudo é real. Ouça o que eu vou te dizer: não negocia o que Jesus tem dito para você nesses dias. Não negocia o que Jesus tem falado para você nesses dias, mas o que tem falado dele, da palavra dele, não da sua carne, não da sua alma, por favor, não de falsos profetas, não, mas o que tem vindo dele, o que tem sido puro, porque tudo que vem de Deus para nós é purificado, porque vem dele, tudo que é real. Então não negocia o que Jesus tem falado para você. Não negocia, sabe por quê? Porque você vai viver uma experiência com Ele. E essa experiência ela é individual, é você e Ele. Só que depois você vai profetizar essa experiência através do seu testemunho. Muitas das vezes não precisa nem você abrir a boca para você querer pregar, meu filho. Nós somos muitos ensinados que nós temos que pregar falando com a nossa boca. Não, você pode profetizar com a sua vida, você pode profetizar com a sua casa, você pode profetizar com o seu casamento, você pode profetizar com a salvação da sua casa, da sua família, você pode profetizar com a sua saúde, com as suas finanças, você pode profetizar em cada área da sua vida, Deus pregando através de você. Entenda só o que eu vou te falar, tá? Mas o microfone, ele não chega nem perto do que Deus ele quer pregar através da sua vida. Se você tem esperado esse microfone, você que está me assistindo aí na sua casa, pela internet, se você tem esperado o microfone da sua igreja, ou algum microfone na sua mão para você pregar, você não conhece o poder de Deus ainda. Você não conhece ainda o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não é um microfone, não. O Evangelho de Jesus é a graça dele fluindo através do Espírito Santo de Deus na sua vida e tocando outras pessoas, transbordando. Paulo falou em Coríntios que a pregação do Evangelho através da vida dele não eram palavras ensinadas por homens. Não era. Ele disse que era a manifestação do poder do Espírito Santo. É totalmente diferente. Era a manifestação, era a realidade do Espírito Santo de Deus na vida dele. Esse era o Evangelho dele. Era assim que era pregado. O poder de Deus era real na vida dele. Como assim, pastor? Você deve estar se perguntando. Me explica. O Espírito Santo de Deus, ele vai te explicar. Quando você chegar perto de uma pessoa, ela não vai nem abrir a boca, você vai sentir o amor de Deus. Você vai sentir a graça de Deus. Você vai sentir o testemunho de Deus.
Talvez aquela pessoa, ela anda em tanto nível de paz, que a paz de Deus na vida daquela pessoa vai ser transferida para você. E eu profetizo no nome de Jesus, que você vai ser um carregador a partir de hoje da paz de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Deus fala no meu coração, o Espírito Santo, que Ele está substituindo aqui, está tirando ansiedade, injetando paz. Injetando paz. Deus, Ele vai te estabelecer em uma vida de paz a partir de hoje. Você vai viver em Deus. Viver em Deus é ter uma vida de paz, independentemente das circunstâncias exteriores. Mas no meu interior eu estou em paz. No meu interior eu estou tranquilo. No meu interior eu estou dormindo em Deus. Eu estou descansando em Deus. Então, nesses dias, às vezes a nossa alma, ela quer nos ensinar que nós temos que pregar. Mas não. Eu não sei você, mas a minha alma ela é assim. Já faz 3 anos que eu estou aqui no Ouvir e Crer, aqui. E a minha alma, ela quer me ensinar que eu tenho que pregar. Não. É melhor você viver em Deus, cara, do que você querer ficar pregando. É melhor você estar no seu canto em Deus. É melhor você estar no seu lugar em Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver em Deus, Deus vai liberar essa palavra sobre nós aqui nessa noite. Se verdadeiramente você estiver em Deus, Deus vai trazer uma nação para ouvir o seu testemunho. Se você estiver em Deus, Deus vai trazer uma geração para ouvir o seu testemunho. Você não vai precisar ficar indo, porque Deus Ele vai trazer. Porque em Deus tudo já está pronto, tudo já está feito, tudo já está terminado, tudo já está concluído. Ele disse no último livro da Bíblia: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Já está tudo concluído. Então, no nome de Jesus, existe o alfa e o ômega já na sua vida, descansa. Existe o alfa e o ômega já na sua casa, descansa. Existe o alfa e o ômega aí dentro do seu coração, descansa. Graça e paz, boa noite.